A nova pesquisa IPEC para presidente apontou um cenário de muita estabilidade. Na pesquisa estimulada para o primeiro turno, não houve alteração nas intenções de voto para Lula e Bolsonaro. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com o cientista político e analista de risco político, Cleomar de Souza. Cleomar, um bom dia para você. Bom dia para vocês também. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando da CNN Brasil. Cleomar, nós tivemos um caldo de tantas situações que poderiam, pelo menos à distância, influenciar de alguma forma nas pesquisas eleitorais. Seja daquilo que aconteceu com os candidatos que estão disputando o cargo ou do presidente Jair Bolsonaro tentando a reeleição. Por que, na sua avaliação, a gente não teve o que eu chamo de cavalo de pau, uma mudança nesse cenário e, muito pelo contrário, até um sinal de estabilidade em relação às últimas pesquisas? Jário, eu creio que um elemento importante da sua boa pergunta é o fato de que, diferentemente de outras corridas eleitorais, nessa em 2022, nós temos um índice de consolidação das escolhas eleitoais, que alguns analistas vão chamar de cristalização de escolhas, sempre maior que 70%. Na IPEC, em específico, esse índice chega a 79%, o que significa dizer o quê? Que faltando mais de 30 dias, 30 e poucos dias para o primeiro turno das eleições, mais de 7 em cada 10 eleitores, de fato, já se decidiu. E aí vem uma questão importante. Se os eleitores estão decididos, quanto mais consolidada é essa escolha, diante de um cenário que é muito marcado por uma lógica em que o comportamento dos eleitores está se cristalizando dentro de bolhas, menor é a chance de, surgimento de nomes alternativos e, uma alteração desse fenômeno. Então, aí nós temos visto como, em termos de cálculo médio, um processo de estabilidade, em que Lula está sempre ali nos 40 e poucos por cento e Bolsonaro cresce um pouquinho, mas sempre ali também na casa dos 30 e poucos por cento. Esse cenário, a não ser que aconteça algo, usando a sua expressão, um imponderável que permita que haja uma puxada de cavalo de pau no meio do caminho, parece ser a tendência mais forte com o retrato de hoje, até o dia 2 de outubro. Cleomar, obrigada por falar com a gente, seja bem-vindo sempre aqui ao Live. Bom, a gente viu no primeiro debate realizado no Grupo Bandeirantes, né, que os dois primeiros colocados nas pesquisas, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, não foram tão bem quanto a chamada, podemos chamar assim, de terceira via, Ciro Gomes e também Simone Tebet, que se saíram melhor, né? Segundo as próprias pesquisas qualitativas feitas pelo Datafolha. Agora, o que pode mudar na estratégia de campanha de ambos os candidatos que estão liderando, que podem fazer com que esse número, no caso, né, quem está atrás ali do presidente Lula, o próprio presidente Bolsonaro, consiga reverter esse quadro? Ele tentar pregar a imagem de corrupção ao ex-presidente Lula pode ser um bom caminho? Olha, essa é uma pergunta excelente, eu te agradeço pela possibilidade de falar sobre isso. Eu creio que duas coisas são importantes quando a gente olha em retrospectiva o debate do último domingo. Primeiro, as estratégias distintas, né? Vamos fazer aqui uma alegoria de resultado esportivo. O presidente Bolsonaro entrou em campo no último domingo, como ele vai entrar em campo em todo e qualquer debate de agora até o fim das eleições, com a necessidade de vencer a partida. Isso significa dizer o quê? Que o presidente tem que defender bem, atacar bem e marcar gols. O presidente tentou marcar esses gols, sobretudo quando faz a sua primeira pergunta diretamente ao ex-presidente Lula e trata de corrupção, e Lula tergiversa. Isso é um gol. Qual é o grande problema do presidente Bolsonaro nesse processo de embate com o ex-presidente Lula? O grande problema é que, em algum momento, Bolsonaro ativa uma cláusula que é muito comum na sua performance até aqui, que é Bolsonaro é o seu maior oposicionista. A partir do momento em que Bolsonaro ataca uma jornalista no meio do debate, Bolsonaro perde performance com um grupo que é fundamental para qualquer um vencer a eleição em 2022, que são as mulheres. De outro lado, Lula entrou em campo para empatar. Lula lidera as intenções de voto. Ele quis ter uma postura, ao que nos parece, um tanto quanto olímpica, fazendo sinalizações para Tebet e para Ciro, pensando no eventual segundo turno. Isso não foi também plenamente bem sucedido, porque em determinado sentido, quando nós olhamos os votos de Lula para além daqueles 30% históricos, que são os apoiadores tradicionais do PT, o que se espera de Lula é uma postura firme de rejeição ao bolsonarismo.
E quando nós olhamos os dados, a métrica, o que nós temos de forma clara é que para esse pedaço do eleitorado que Lula precisa sim para vencer, tanto em primeiro quanto em segundo turno, pareceu que o ex-presidente não tinha o interesse do embate, o interesse do enfrentamento, o interesse de desconstruir Bolsonaro publicamente. Então, o que provavelmente nós veremos nos próximos debates, caso eles ocorram com a presença dos protagonistas eleitorais, é que alguns ajustes de curso possivelmente serão feitos para que, Bolsonaro consiga virar votos e Lula consiga gerar uma onda de voto útil para resolver a eleição o mais cedo possível. Cleomar, na sua avaliação, o desempenho dos candidatos desta terceira via, daquilo que a gente viu no debate, tem visto também em entrevistas concedidas por esses candidatos, pode ajudar a barrar essa tentativa de voto útil e dessa estimulação de voto útil por parte dos dois primeiros colocados nas pesquisas? Olha, sem sombra de dúvida, né? O que nós temos visto aí, ou melhor, o que é a expectativa da militância, eu acho que essa é uma separação que é importante ser feita, né? A militância, sobretudo do ex-presidente Lula, tem a expectativa de vencer a eleição em primeiro turno. Isso é importante para dar tração e gerar uma espécie de galvanização da militância em torno de um propósito. Mas, de fato, isso só será feito se Lula conseguir desidratar as campanhas de Ciro e de Tebet. E Lula foi imbuído no espírito de fazer essa desidratação. O problema é que, à medida que faltou essa energia ou esse equilíbrio para os principais protagonistas, houve espaço, sobretudo, para que a senadora Simone Tebet, a partir da metade do debate, pudesse ter um posicionamento mais firme e mais incisivo, que despertou atenções. E aí eu chamaria a atenção, sem querer me alongar demais, para um dado muito interessante. Se no domingo, no debate na Band, Tebet bateu muito em Bolsonaro e nem tanto em Lula, na entrevista que ela concedeu à própria CNN Brasil na noite de ontem, nós pudemos perceber uma mudança de tom derivada da confiança ganha por uma boa performance, que significa o quê? Ela seguiu batendo em Bolsonaro, mas aproveitou o espaço para também dar algumas alfinetadas em Lula. O que Tebet, que foi muito bem, e Ciro, que foi bem também, mas não tão bem quanto Tebet no debate, precisam daqui até o dia 2 de outubro, que as pessoas mantenham a convicção de que eles são viáveis, né? E isso, em algum sentido, Jairo, me parece que vai se manifestar de maneira muito clara naqueles 45 do segundo tempo, ali faltando 2, 3 dias para o pleito, a gente vai ver o nível de consolidação dessas escolhas eleitorais entre os eleitores desses candidatos nem. Cleomar, se a gente for ver alguns detalhes dessa pesquisa divulgada pelo IPEC, a gente tem informação de que as pessoas que ganham até, os eleitores, né, que ganham até um salário mínimo, o ex-presidente Lula caiu de 60% para 54% as intenções de voto, enquanto o presidente Bolsonaro subiu pouco, mas subiu. A gente pode ver que tem um movimento nesse sentido a partir do momento em que as pessoas, né, de baixa renda, principalmente, começam a receber esses auxílios, esses benefícios dados pelo governo, que isso talvez não tenha tido o impacto que pode ter. O problema é o tempo, né? Se esse tempo vai ser suficiente para reverter o jogo até o primeiro turno. Olha, você foi perfeita no final da pergunta ao dizer que o problema é o tempo, né? Em algum sentido, eu tenho muito pouco a dizer depois dessa explicação, mas vamos lá. De maneira efetiva, o que nós temos? Tem dois fenômenos que são importantes para a gente ter em mente nesse tipo de política social construída às vésperas de processo eleitoral. O primeiro é o impacto positivo que ela tem para quem constrói a política como expectativa, que significa dizer o quê? Do momento da aprovação ou da sanção presidencial até o primeiro pagamento, você tem um boom de expectativa, que é impulsionado pela propaganda governamental e pelos diálogos de mídia, que fazem com que aquela pessoa em situação difícil observe e pense: nossa, minha vida vai melhorar porque eu tenho cadastro, né? Caracteristicamente, esse tem sido um fenômeno muito difícil para o governo, o aumento de percepção positiva nesse momento da expectativa tem sido menor do que o esperado. E tem um segundo momento que, em termos de métrica do que a gente vem olhando, comparando lá com o auxílio emergencial até agora, a segunda estilingada é quando começam os pagamentos. E por uma série de características, esses dois movimentos têm acontecido em uma velocidade
menor do que o governo esperava. E qual, em termos de métrica, tem sido a explicação para isso? A explicação para esse fenômeno tem se baseado muito numa percepção de que, em algum sentido, alguns elementos do comportamento e da persona política do presidente Bolsonaro geram nas camadas mais pobres uma percepção de ausência de empatia e solidariedade. É como se, apesar de todo o esforço que o presidente faz, de todo o esforço que o governo faz, as pessoas tenham, ao final do dia, alguma insegurança acerca do real propósito da ajuda. E isso gera uma dificuldade em termos de discurso, e isso se manifesta em estatística numa rejeição e numa desaprovação que seguem muito altas. Então, se você me permite, eu vou me utilizar da sua frase, que foi muito boa no final da pergunta, a questão agora é o tempo. Vamos trabalhar com a seguinte ideia: Lula precisa que os dias passem muito rápido e Bolsonaro precisa que os dias passem muito devagar. E nesse embate de percepção sobre o tempo, a gente tem daqui até 2 de outubro uma eleição que vai ser muito, muito complicada. Bem, Creomar, a gente tem um cenário, trouxemos até informação agora há pouco aqui, da maior parte do eleitorado do Brasil ser composto por mulheres. Trouxemos também informação de que o presidente Bolsonaro vai tentar, na sua campanha, atrair cada vez mais o voto feminino, agora, inclusive, contando com a participação delas em motocicletas. Na sua avaliação, isso seria possivelmente um dos caminhos a fim de justamente quebrar esta barreira que você trouxe agora há pouco para a gente sobre a possibilidade da falta de empatia ou de descompatibilização com o voto feminino? Então, perguntas muito boas. Se eu ainda fosse professor universitário, eu gastaria um semestre discutindo cada uma delas. Mas vou ser rápido aqui. O que nós temos aí? Ninguém ganha uma eleição no Brasil em 2022 sem performar bem entre mulheres. Né? Bolsonaro performa mal entre mulheres até aqui. E até antes do debate na Band, Bolsonaro tinha melhorado um pouquinho a performance com mulheres, não por Bolsonaro, mas pela entrada da primeira-dama em campo. Porque a primeira-dama tem a capacidade de dialogar com um espectro do eleitorado muito importante do ponto de vista estratégico para esse pleito eleitoral, que é o eleitorado evangélico, em largo escopo, e em específico com a eleitora evangélica das classes B, C, D e E. Michele assumiu uma posição de justificar Bolsonaro, explicando, olha, ele é destemperado, olha, acontecem tais questões, mas no fim do dia ele é um homem justo. Isso, em termos de métrica, tinha funcionado. O problema é que na hora que o presidente tem a possibilidade dele mesmo fazer essa defesa, ele comete um equívoco que desperta uma desconfiança. E aí, se você me permite me utilizar de uma frase que foi dita aqui na pergunta anterior, tudo se resume à questão do tempo. Isso quer dizer, aquilo que era um processo linear de melhoria da performance em relação ao eleitorado feminino, se torna um processo de reconstrução de uma mensagem para depois virar melhoria de performance. E esse me parece ser o grande desafio da campanha do presidente em reeleição daqui até o dia 2 de outubro. Perfeito, a gente conversou com o cientista político, analista de risco político Creomar de Souza. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Até uma próxima, um ótimo dia para o senhor. Gente, muito obrigado pela participação, sempre um prazer conversar com vocês. Bom dia.